Olá! Hoje vamos começar a estudar o algoritmo de ordenação heap-sort. Esse algoritmo é bastante interessante porque ele utiliza uma estrutura de dados para organizar os dados que vão ser ordenados. Essa estrutura é chamada de árvore heap. Embora a árvore heap tenha sido inventada no contexto do heap-sort, acho que em 1962, a árvore heap ela tem outras utilidades que não apenas o heap-sort. Na aula de hoje nós vamos estudar a primeira parte do heap-sort, que é entender como funciona a árvore heap e como que fazemos a operação de manutenção da árvore heap, uma vez que um dos seus elementos é trocado de posição. Então, uma árvore heap, por mais que a gente chame ela de árvore heap, a gente não constrói uma árvore explícita, que é uma estrutura de dados que nós vamos estudar mais para frente. Nós interpretamos um vetor qualquer, podemos interpretar um vetor qualquer como uma árvore binária. Então, como que isso funciona? Então, vamos pegar esse vetor aqui. É um vetor que tem uma propriedade especial. Depois nós vamos entender qual ela é. Tá? E esse vetor aqui, veja que é um vetor normal. Tá? Um vetor que a gente tem aí 9 elementos, né? Da posição 0 até a posição 8. Mas uma das formas que a gente pode ver esse vetor, então não é que a gente vai transformar ele numa árvore, como eu disse anteriormente. É uma forma que a gente pode interpretar esse vetor. É como se ela fosse uma árvore binária. Tá? Onde o primeiro elemento da árvore, do vetor, melhor dizendo, é visto como um elemento da árvore chamado de raiz. Tá? Então, o 35 é a raiz da árvore. E daí, se a gente preencher essa árvore binária copiando os elementos da esquerda para a direita e colocando eles na estrutura, a gente pode representar então esse vetor como uma árvore da seguinte forma. O 35 é a raiz, o elemento que está linkado com esse desenho para a esquerda, que a gente chama de filho esquerdo do 35, é o 10, o filho direito do 35 é o 20, tá? Eu vou até colocando aqui as posições do vetor para ficar bem claro como que a gente está construindo essa representação em árvore desse vetor. Então, o próximo elemento depois do 20 é o 7. Ele é o filho esquerdo do 10. Como essa árvore é binária, ela sempre vai ter essa estrutura, onde cada nó vai ter 2 filhos. Tá? Então, só repetindo a estrutura aqui, o filho esquerdo do 20 é o 7. Então, a gente só continua copiando na sequência aqui. Ó. O 7 é o filho esquerdo do 10. O 3 é o filho direito do 10, o 15 é o filho esquerdo do 20 e o 12 é o filho direito do 20. Ainda sobrou o 2 e o 1 que vão ser filhos esquerdo e direito de quem, pessoal? Do 7, certo? Então, novamente aqui, o 7 vai ter um filho esquerdo e um filho direito. Tá? E só vou colocar as posições aqui para reforçar de que essa árvore nada mais é que uma visualização desse vetor aqui. Tá? Então, colocando as posições aqui, você vai ver que as posições e os elementos batem exatamente com os elementos do vetor que nós começamos. Então, conforme a gente viu, o elemento à esquerda de um nó, a gente chama de filho esquerdo. E o elemento à direita de um determinado nó, a gente chama de filho direito. Tá? Veja que existe uma lógica em relação ao índice no vetor que armazena o pai e o índice do vetor que armazena os filhos. Então, por exemplo, eu vou chamar de ESQ o filho esquerdo de I. Tá? Então, o filho esquerdo do 0 está na posição 1. Tá? O filho esquerdo do 1 está na posição 3. Tá? O direitão, vamos começar com o esquerdo primeiro. O filho esquerdo do 3, vou fazer do 2. O filho esquerdo do 2 está na posição 5. O filho esquerdo do 3 está na posição 7. Então veja, se você olhar com um pouco de atenção aqui, você vai ver que os filhos esquerdos dos nós sucessivos são os números ímpares. Tá?
Então, a gente pode dizer que a partir de um índice I qualquer, né, e onde I é o índice do pai, tá? O índice de um nó qualquer, na verdade, porque todo nó pode ser pai de outro nó, certo? Então, a gente pode, qual que é a fórmula dos números ímpares? Tá? É 2 vezes I mais 1. Tudo bem? Então, veja, por exemplo, se a gente pegar e substituir o 0 aqui, a gente vai ter 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Aí, se a gente pegar o I igual a 1, 2 vezes 1, 1. É 2, mais 1, 3. Tá? Então, veja que essa formulazinha aqui descreve exatamente o filho, como calcular a posição do filho esquerdo de um nó I qualquer. Ok, e no caso dos filhos direitos, como será que fica isso? Né? Então, o filho direito, por exemplo, do 0, o filho direito do 0 é o 2. Certo? O filho direito do 1, filho direito do 1 é o 4. O filho direito do 2 é o 6. Você começa a ver que tem um padrão interessante também ali, né? O filho direito do 3, quem que é, pessoal? O filho direito do 3 é o 8. Então veja que nós temos um padrão também, assim como a gente tinha aqui o filho esquerdo de um nó I, né? Pode ser calculado, é simplesmente o iésimo número ímpar, né? Com o filho direito, ele é o iésimo número par. E você pode ver que os dois filhos do mesmo nó, tá, sempre estão em posições adjacentes. Então, por exemplo, o filho esquerdo do 0 é o 1 e o direito é o 2. O filho esquerdo do 1 é o 3 e o filho direito é o 4. E assim por diante. Então, a gente pode dizer que a fórmula para descobrir a posição do filho direito de um nó I qualquer é simplesmente computar a posição do filho esquerdo e pegar o próximo elemento. Tudo bem? Claro que se você quiser reescrever isso aqui como 2i mais 2, também funciona muito bem. Tá bom? Então, essas duas fórmulas aqui, a gente pode usar para calcular a posição do filho esquerdo e do filho direito com base na posição do pai. Tá? Ou seja, porque lembre que todo nó aqui, né, uma outra forma de ver isso é que todo nó pode ser um pai de algum outro nó. Tudo bem? Então, esse I aqui pode ser exatamente qualquer coisa. Tá? Qualquer posição do vetor. Veja que depois a gente pode provar isso com calma, que da metade para frente dos elementos do vetor HIP, eles não têm filhos. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado na hora de acessar o vetor V para ver se a posição que a gente computou está dentro do vetor. Tudo bem? Ok. No começo do vídeo eu falei para vocês que esse vetor ele era um vetor que tinha uma propriedade especial. E o nome da propriedade que esse vetor tem é que ele é a propriedade max-heap. Então, o que é a propriedade max-heap? Bem, é muito simples. Tá? A ideia é que a gente fala que um vetor é uma max-heap quando, para todo elemento que tem nesse vetor, o valor do elemento é maior ou igual aos dois filhos. Tá? Então, se a gente passar em todos os elementos desse vetor aqui, se essa propriedade for respeitada, a gente fala que o vetor é uma max-heap. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar a raiz aqui e comparar com os dois filhos, quem é maior? O 35, o 10 ou o 20? É o 35. Então quer dizer que a propriedade está respeitada aqui nessa tríade de elementos aqui. Agora, se a gente avaliar para o 10 é maior que os dois filhos? Maior ou igual aos dois filhos? Sim. O 20 também é maior ou igual aos dois filhos. E o 7 também é maior ou igual aos dois filhos. Então, professor, e os elementos que não têm filhos? Bem, a gente diz que eles respeitam a propriedade, por quê? Porque, na verdade, como eles não têm filhos, não tem como eles não respeitarem essa propriedade. Né? Então, é o benefício da dúvida que a gente fala. Quando temos uma max-heap, nós dizemos que todo elemento da max-heap é uma raiz de heap máximo. Por que a gente pode dizer isso? Veja, se a gente considerar o 20 como a raiz dessa sub-árvore aqui, a gente vai perceber que
o 20 é o maior elemento da subárvore. Então a raiz, ela sempre é o maior elemento da subárvore. Tá? Então veja, por exemplo, se eu considerar a subárvore enraizada em 10, o 10 é o maior elemento dessa subárvore toda. Tá? E se a gente considerar a árvore enraizada no 20, a gente vai ver que o 20 é o maior elemento de toda a árvore que está para baixo. Então, segue que, se a gente olhar na raiz da nossa árvore, a gente sabe que o maior elemento do vetor todo tem que estar na raiz, porque ela é a raiz da árvore toda, certo? Seguindo a propriedade Heap. Então, veja que isso nos dá uma propriedade bastante interessante para a gente poder ordenar um vetor, certo? Porque a gente já sabe aonde que o maior elemento do vetor se encontra. Se a gente sabe que o maior elemento do vetor se encontra na posição 0, então a gente sabe que ele vai para a última posição quando o vetor estiver ordenado, certo? E, além disso, a gente sabe que, por causa do que eu acabei de falar das raízes de Heap máximo, a gente pode ver que o segundo maior elemento está onde, pessoal? Está no segundo nível. Tá? Então, quer dizer que se tiver um jeito da gente colocar o 35 aqui na última posição, né? Vamos supor que a gente troca o 35 com o 1. E se a gente conseguir arrumar essa árvore de forma que o 20 suba para a posição 0, a gente vai ter o segundo maior elemento do vetor agora na posição 0. Então veja que esse algoritmo que a gente vai estudar, que chama MaxHeapFi, tá? Que é o algoritmo que, vamos dizer assim, mantém a heap após alguma troca de elementos entre a heap, tá? A gente consegue encontrar de forma bem eficiente o próximo maior elemento. E esse conhecimento a gente pode usar na estrutura do algoritmo de ordenação por seleção. Tá? No selection sort que a gente viu no começo, a gente tinha que varrer o vetor todo para achar o maior, depois varrer o vetor todo para achar o segundo maior, certo? Usando uma heap, que inclusive não é uma estrutura auxiliar como a gente usou no merge sort, por exemplo, né, que a gente precisava alocar um vetor auxiliar, no heap sort a gente pode usar o próprio vetor para montar a heap e fazer a ordenação como se a gente estivesse usando o selection sort, mas ao invés de varrer o vetor, nós podemos simplesmente usar a estrutura heap para, vamos dizer assim, subir o próximo maior elemento para a posição número 0. Então, essa propriedade do MaxHeap, de que a raiz de uma MaxHeap sempre tem o maior elemento daquela subárvore, tá? Nos dá uma propriedade extremamente legal, extremamente importante e interessante para ordenar um vetor de forma eficiente. Tá? Claro que daí essa operação de MaxHeapFi, que é aquela que organiza uma partezinha da heap que pode ter sido estragada a propriedade de MaxHeap, que é o que a gente vai ver agora, tem que ser eficiente. Tá? Mas a gente vai ver que existe uma implementação bastante eficiente para isso. Ok, como funciona então o MaxHeapFi? Vamos avaliar um exemplo prático. Tá? Então, a gente tem uma MaxHeap aqui e vamos usar essa MaxHeap para ordenar um vetor usando o algoritmo de heap sort. Tá? Então, o algoritmo de heap sort é exatamente o algoritmo de selection sort, só que ao invés de a gente ficar varrendo o vetor toda vez para procurar o próximo maior, a gente usa uma estrutura heap para a gente ter sempre o próximo maior na posição 0. Tá? Então, assim como no algoritmo de ordenação por seleção, onde a gente procurava a posição do maior e trocava com a última posição, por exemplo, da primeira vez, agora, como a gente sabe que o maior elemento da heap tem que estar na posição 0, a gente simplesmente troca o cara que está na posição 0 com a posição 8 da primeira vez, que é a última posição do vetor. Tá? Então, quando a gente faz isso, tá? Se a gente trocar esses dois caras, a gente vai estar colocando o maior elemento na posição final do vetor, que é onde realmente ele tem que estar. Né? Então, colocamos ele na posição maior e vamos colocar quem estava na última posição na posição 0. Tá? Então, veja que agora, na verdade, da posição 8 para frente, na verdade, aquilo não faz mais parte da heap, né? Porque a gente acabou de mover um elemento para a posição final do vetor. Então, a gente não quer mais considerar que aquilo é um candidato a ser próximo ao maior, porque a gente sabe que ele já é o maior. Tá?
Mas veja que, então vamos pensar que todo mundo que está da posição 8 para frente não está mais sendo considerado como parte da heap. Tudo bem? Mas um problema maior que aconteceu aqui foi que quando a gente trocou o cara da posição 8 com o cara da posição 0, subiu para a posição 0 um elemento que estava num lugar qualquer da heap. Tá? E quando subiu esse cara para a posição 0, pode ser que ele não seja mais maior que os dois filhos que estão da posição 0. Certo? Porque os dois filhos da posição 0 são... A gente não alterou eles, na verdade. Né? Eles continuam sendo o 10 e o 20 de antes da troca. No entanto, quando a gente colocou o 1 lá em cima, não tem como a gente saber se ele é maior que os dois filhos. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e restabelecer a propriedade heap na maxheap toda. Tá? Então, a gente sabe, uma coisa importante que a gente sabe é que a única posição que pode estar incorreta nesse momento é a posição 0, que acabou de receber um elemento qualquer. Certo? Eu falo qualquer porque, no caso geral, a gente não sabe o que estava na posição que a gente trocou com a posição 0. Tá? Então, não tem como a gente garantir que essa relação do 0 com os seus dois filhos está respeitando a propriedade maxheap. Tá? Mas uma coisa importante, um detalhe importantíssimo, é que a gente sabe que os filhos do 0 são raízes de maxheap. Tá? Como eles são raízes de maxheap, quer dizer que realmente a única posição possível dessa árvore que esteja incorreta é a posição 0. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e comparar a posição 0 com os seus dois filhos. E aí, se o pai não for maior que os dois filhos, a gente tem que fazer alguma coisa para consertar isso, para a gente poder restabelecer a propriedade maxheap. E lembra que a gente quer restabelecer a propriedade maxheap por causa que a propriedade maxheap nos garante que depois que ela estiver restabelecida, o próximo maior vai subir para a posição 0. Tá? Então, e que é o que a gente quer para continuar fazendo a ordenação, por exemplo. Tá? Então, como que funciona para restabelecer essa propriedade maxheap? Então, esse é o trabalho do algoritmo maxheapify. O que ele recebe como entrada? Ele recebe o vetor v, que contém a maxheap, certo? Recebe a posição i, que indica qual é a posição que a gente tem que avaliar para restabelecer a propriedade maxheap, se for necessário. E também qual é a primeira posição que a gente deve desconsiderar como sendo parte da heap. Tá? Então, vamos lá. Vamos avaliar esses três elementos. O 0 e seus dois filhos. Né? Porque o 0 é o i e seus dois filhos. Então, como que a gente calcula a posição dos dois filhos? A gente pode usar as funções que a gente criou no começo do vídeo. Né? Então, o filho esquerdo do 0, do i igual a 0, é 2 vezes 0 mais 1, 1. E o filho direito do 0 é 2 vezes 0, 0 mais 2, 2. Então, os filhos do 0 estão na posição 1 e 2. E daí agora a gente tem que avaliar se a propriedade heap está sendo violada nesse ponto aqui da nossa árvore heap. Quem é maior? O 1, que é o i, ou um dos seus filhos, que é o 10 e o 20? É o filho direito, que é 20. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar uma das coisas que a gente pode... A gente sabe que o 20 tem que vir para a posição 0, certo? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é o quê? Sabe? É o quê? A gente pode trocar os dois, certo? Então, se a gente trocar os dois, o que a gente vai ter? Tá? Então, se a gente trocar os dois, a nossa heap, tá? Ela vai ficar assim, né? Vai subir o 20 para ser a nova raiz. A direita vai ser o 1. Né? Então, só trocamos o 1 com o 20. E a esquerda do 1 ainda vai estar o 15 e a direita do 1 ainda vai estar o 12. Certo? Então, veja que eles estão exatamente... A gente só fez a troca do 20 pelo 1. Né? E agora, a propriedade entre esses três elementos aqui foi restabelecida. Né? O 20, que é o pai, é maior que o 10 e o 1. Certo? Eu não vou recopiar aqui porque manteve o mesmo. Tá? Então, a subárvore esquerda não tem que ser mexida. Por causa que a gente sabe que nada mudou lá. E como lá era uma maxheap, então não tem que mexer lá. Certo?
Ok, então, só que veja que agora a gente colocou um cara, o 1 na posição 2, e a gente não tem como saber se esse 1 na posição, se esse valor qualquer, na verdade, que a gente colocou na posição 2, ele mantém a propriedade maxip para a subárvore que vai da posição 2 para frente. Tá? Então é necessário que a gente faça o mesmo procedimento de maxipify para restabelecer a heap da posição 2 para baixo na árvore. Tá? Então como que a gente pode fazer isso? Seguindo exatamente o mesmo algoritmo. Tá? Então a gente vai calcular os filhos, o filho esquerdo e o filho direito da posição 2. Tá? O filho esquerdo da posição 2 é 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. E o filho direito é o filho esquerdo mais 1, 6. Certo? Então a gente pergunta, quem que é o maior dos três? É o 1, o 15 ou o 12? Veja que o maior dos três é o 15. Tá? Ou seja, realmente a propriedade maxip estava sendo violada aqui nessa subárvore. Então, como que a gente conserta isso? A gente sobe o 15 e abaixa o 1. Certo? Então, quando a gente fizer essa modificação, como que vai ficar a nossa heap? Né? Vai ficar o 20 na raiz. Do lado direito vai ficar o 15. O filho esquerdo do 15 vai ser o 1. E o filho direito do 15 vai permanecer o 12. Certo? Então a gente pode ver aqui que, como a gente teve que fazer a troca, a gente tem que avaliar agora, da mesma forma que a gente teve que avaliar a posição 2 quando a gente trocou ele com o pai dele, a gente vai ter que avaliar a posição 5, porque o 1 desceu do 2 para o 5. Certo? Será que ele estragou a subárvore que está enraizada na posição 5? Bem, não, porque a posição 5 tem só um folha, né? Que é o nome que a gente dá para o elemento que não tem filhos numa árvore. Tá? Daí a gente tem que tratar esse caso também. Simplesmente, então, quando ele é um folho, a gente não faz nada e termina, então, de restabelecer a propriedade de maxip na nossa árvore toda. Tá? Então, como que fica a nossa árvore, né, com a propriedade maxip restabelecida? Né? Então, com a propriedade maxip restabelecida, a nossa árvore vai ficar com o 20 na raiz, o filho esquerdo do 20 é o 10, o filho esquerdo do 10 continua sendo 7, o filho direito continua sendo 3. Veja que a subárvore esquerda do 20, pessoal, a gente não teve que nem tocar nela. Porque como a gente não mexeu em nada, não tem como a gente ter estragado a propriedade heap da subárvore esquerda da raiz. Tá? O filho esquerdo do 7 é o 2. E o filho direito do 7 é o 35. Só que ele não faz parte mais da heap. Então a gente nem fala que ele é filho. Tá? Então vou até colocar aqui um escudinho aqui. Tá? E a subárvore direita da raiz ficou como? Ficou 15 aqui. Ficou 15. O filho esquerdo do 15 ficou o 1. E o filho direito do 15 ficou o 12. Peço desculpa aqui que minha letra hoje não está melhor. Então veja que no final do algoritmo de maxipify, a gente vai ter novamente uma heap. Né? O próximo elemento subiu para a raiz, né? E a gente pode continuar a nossa ordenação. Mas a gente vai fazer isso na próxima aula. Tá? O que a gente precisa fazer agora é simplesmente escrever o algoritmo maxipify. Tá? Como vocês perceberam, esse é um algoritmo recursivo. Tá? A gente sempre avalia o i e os seus dois filhos. Se o maior entre os três não for o i, a gente tem que fazer a troca do valor do filho com o i, tá? E avaliar novamente a partir do filho que a gente teve que fazer a troca. Tá? E a gente vai fazer isso até a gente chegar num folho. Tudo bem? Como uma coisa legal desse algoritmo maxipify é que, como ele é um algoritmo, como na verdade a gente representa a heap como uma árvore binária quase completa, tá? A gente sabe que a altura máxima dessa árvore é no máximo log na base 2 de n. Tá? Então,
a gente sabe que esse vetor pode crescer um monte, que a altura dessa árvore não cresce tanto. Tá? Ou seja, a gente sabe que o limite superior de trocas, de chamadas recursivas que a gente vai ter que fazer no MaxHipFi é no máximo log de n, que é bem pouco. Tá? Então, essa é a vantagem aqui que a gente tem usando uma heap, que é porque é bem fácil da gente restabelecer a propriedade maxHeap, tá? Que é a propriedade que nos permite calcular rapidamente qual que é o próximo maior elemento que a gente tem na nossa heap. Ok, então como que fica a implementação do MaxHipFi? Né? Então vamos fazer uma implementação em C aqui. Então é comum chamar essa função de MaxHipFi. Em português, algumas pessoas chamam essa função de peneira. Que a ideia é você colocar um elemento que você não sabe no topo da sua heap, e daí você vai chacoalhando e esse elemento menor vai descendo e o maior vai subindo. Honestamente, eu não gosto muito dessa analogia, não, mas você pode achar ela em algum momento. Tá? Então é bom, acho que eu vou citar ela. Tá? Então a gente precisa do vetor v, né, que é a gente precisa então do endereço inicial. Né? A gente também precisa de qual é a posição que a gente vai avaliar para a gente restabelecer as propriedades heap, né, que a gente chamou de i, beleza? E a gente também vai precisar da posição que a partir daquela posição a gente vai desconsiderar como sendo parte da heap. Tá? Então, a gente vai chamar de TH, que é o tamanho da heap. Tá? Okay. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos lembrar, é calcular qual que é a posição do filho esquerdo de i e a posição do filho direito de i. Tá? Então a gente vai precisar de duas variáveis para isso, né? E e t, que é a posição do filho esquerdo e do filho direito de i. E a gente também vai precisar de uma variável para lembrar qual posição que tem o maior elemento dos três. Tá? Vamos chamar essa posição, essa variável, melhor dizendo, de maior. E a gente supõe, inicialmente, que o maior seja o próprio i. A gente vai ver como a gente computa esse maior aí. Tá? Mas antes de a gente computar o maior, a gente vai ter que computar a posição dos filhos. Tá? Então, a gente fala e, é só a gente usar a nossa funçãozinha ESC aqui. Né? E recebe ESC de i e d recebe dir. D recebe dir de i. Tá? Então a próxima coisa que a gente tem que fazer agora é o quê? Avaliar quem que é o maior. O cara que está na posição i, o cara que está na posição e ou o cara que está na posição d. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é fazer um algoritmo bem clássico de avaliar quem é o maior dos três números. Tá? Que é o que primeiro? Verificar quem que é o maior entre, por exemplo, o i e o e, e comparar o maior entre esses dois com o d. Tá? E daí a gente vai ter o maior dos três. Tudo bem? Então, uma coisa que a gente pode fazer é, antes da gente ler a posição do filho esquerdo, a gente tem que ver se o filho esquerdo ele está na heap. Né? Porque se ele não estiver na heap, a gente nem precisa considerar ele. Tá? Então, como que a gente faz isso? A gente pergunta se o filho esquerdo a posição do filho esquerdo é antes da posição que a gente quer desconsiderar, né? Que é a posição TH. Tá? Então, se isso for verdade, a gente tem que verificar também, né? Se então V na posição, tem que verificar se V na posição E é maior que V na posição I. Ou seja, o filho esquerdo é maior do que o pai? O valor dele, né? É maior do que o pai? Porque se for maior do que o pai, então o maior entre os dois é o E. Certo? Veja que o I ser maior já é o valor padrão. Então, se eu percebi que o filho esquerdo tem um valor maior do que o pai, eu simplesmente posso falar, ok, então o maior que eu achei até agora foi o filho esquerdo. Tá?
Ok. Caso contrário, né, a gente continua com o maior sendo o i. Tudo bem? Então agora a gente tem que avaliar quem que é maior. O maior que a gente achou até agora ou o filho direito, né, para avaliar o maior dos três. Então, novamente a gente pergunta, a posição do filho direito é menor do que a primeira posição que a gente quer desconsiderar? Né? É menor do que TH? Tá. E, além disso, né, o valor do elemento que está na posição do filho direito é maior do que o maior entre o pai e o filho esquerdo? Se for, então a gente descobriu que o maior entre os três é, na verdade, o filho direito. Certo? Então, o nosso maior recebe D. Tudo bem? Então, se a gente descobriu que o maior dos três é um dos dois filhos, o que a gente tem que fazer? Tá? A gente tem que trocar o valor da posição I com o valor do maior filho. Certo? Ou seja, a troca só precisa ser feita se, de fato, um dos dois filhos foi maior do que o pai. Tá? Então, como que a gente avalia isso? Bem, basta a gente perguntar. O maior que a gente encontrou, né, o índice do maior, é diferente de I? Porque se o índice do maior for diferente de I, então a gente sabe que a gente tem que fazer a troca do I com o maior filho e fazer o Maxipify na posição do maior, certo? Para continuar arrumando a heap daquela posição para baixo. Então, a gente vai fazer a troca. Vetor V do elemento I, da posição I, com a posição maior. E agora a gente vai chamar a mesma rotina para consertar a subárvore que está na posição maior. Então, Maxipify. Quem vai ser o I agora é o maior. E o tamanho da heap não muda. Ok, então essa é uma implementação bastante clássica do algoritmo Maxipify. Existem outras formas de implementar o Maxipify. Tá? Por exemplo, tem como você implementar ele de forma iterativa. Tá? Também tem como remover essa chamada recursiva em cauda aqui. Tá? Então, é um algoritmo bastante interessante, um algoritmo bastante famoso. Tá? Mas o mais importante, o custo dele é bem baixo. Tá? É apenas log de n para consertar a maxheap. E ele nos garante que depois que a gente roda ele, a gente novamente tem uma maxheap a partir do ponto I. Tá? E isso faz com que a gente possa continuar obtendo os próximos menores elementos da heap em um custo bem baixo. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver como que a gente pode usar o Maxipify para construir a heap a partir de um vetor qualquer. Tá? E como que a gente pode usar o Maxipify também para ordenar um vetor usando a rotina heapsort. Tá? Então, por hoje é só. Até a próxima!